Aleluia! Oh, Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo, ela existe há 2026 anos, irmãos. E os homens e mulheres que estão nessas narrativas bíblicas, desde o livro de Gênesis, eles foram levantados, alcançados, somente porque era Deus quem escolheu. Pois se fosse por qualquer homem, esses personagens eles não fariam parte da história. Se o mundo estivesse encarregado disso, das escolhas, e ele estivesse selecionando esses líderes, os salvadores, aqueles que são influentes da história, e até mesmo nós, nem eu e nem você, hoje agora aqui eu não estou sentado, mas você não estaria sentado aqui na igreja. Provavelmente nem eu e nem você passaríamos na entrevista da seleção, do sistema desse mundo, dos valores, das qualificações. E com base nessa pequena introdução, eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: os improváveis. Fala para o teu vizinho: os improváveis. Eu quero usar como texto único nessa noite, pelo menos anotado, 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 29. Diz assim as Santas Escrituras: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Essa é uma carta escrita por Paulo. E quando mesmo ele escreve aos Coríntios, ele se dirige a uma metrópole, a uma cidade que era o coração econômico e cultural da Grécia antiga. Corinto, ela era uma cidade portuária, uma cidade que tinha conexões com várias cidades, vários países. E por isso ela recebia pessoas de muitas culturas diferentes. Mas mesmo assim, ela era extremamente elitista. O que é isso, pastor? Elitista é favorecer privilégios e interesses de uma minoria. Ou seja, tinham aqueles que eram mais renomados, capacitados, que vinham de uma grande família, ou que tinham grandes aquisições, tinham dinheiro. Então, favorecia esses e trazia privilégio para essas pessoas. Portanto, essa cidade, ela era marcada por uma gritante divisão de classes sociais. Era uma sociedade obcecada por status, por riquezas, por diplomas. Naquela época, se você não tivesse um sobrenome, e esse sobrenome fosse nobre, e se você não tivesse também ali uma fala eloquente, você era invisível. Então a elite de Corinto, ela idolatrava 3 pilares de status, pastor Igor. A primeira era
quando a pessoa vinha de uma linhagem nobre. Ou seja, quando eles tinham cidadania romana, eles eram cidadãos. Segundo, quando havia riqueza financeira, ou seja, a ostentação dos grandes comerciantes de escravos e de mercadorias. Esses eram as pessoas valorizadas. E o terceiro tipo de pessoas era a Sofia. Aí o cara vai dizer, mas quem é a Sofia? A Sofia era a sabedoria intelectual dos filósofos. Quem é que já ouviu falar sobre a mitologia grega? Alexandre o Grande, Hércules, Aquiles. Tantas filosofias, tantas coisas que traziam como algo de inteligência, de intelecto. Então, naquela cultura, quem não fizesse parte dessa elite intelectual ou política, ele era chamado, da palavra grega, idiotes. É daí que vem aquela palavra que nós falamos e que muitas vezes erramos em falar, a palavra idiota. Só que a conotação e o sentido é totalmente diferente daquilo que a gente pensa e que a gente aplica no nosso vocabulário. Idiotas não significa falta de inteligência, mas sim uma pessoa comum, sem instrução, um escravo, ou até mesmo um trabalhador braçal que estava à margem da sociedade e que não tinha direito de voz nessa vida pública. Então é para esse cenário de exclusão que Paulo, ele olha no versículo 26 e difere. Coloca na tela da Atena. 1 Coríntios 1, verso 26 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então existia um contexto. Então Paulo enfrentava, por isso que eu não consigo entender pregações nos nossos dias que as pessoas não tentam entender o que acontecia. E aí nós estamos afadados de errar. Estamos perto, próximos de errar, porque quem não estuda não entende. Então, em termos práticos, a igreja de Corinto, ela era um ajuntamento de ninguéms, de ex-escravos, mas foi esse povo que Deus escolheu. Foi esse que Deus escolheu para formar o seu povo. Esses, os ninguéms, os escravos, aqueles que eram repudiados. E hoje, o sistema do mundo não mudou. Vivemos no império do currículo perfeito. E hoje está fácil, né? Vai lá na internet, aqueles que não são cristãos esperam, botam que tem um currículo vasto, pedem favores para alguém para dizer, se te perguntar que eu trabalhei, diz que eu trabalhei. Fazem joguinhos para que esse currículo ele fique perfeito. Só que esse sistema do mundo ele não mudou e ele ainda continua variando a cada um de nós, as pessoas, pelas marcas que elas vestem, pelas roupas, pelo bairro onde você mora, onde eu moro. Com todo respeito, hoje as Coabs aqui em Pelotas já ganharam um outro mérito, e eu sou um morador da Coab, por isso que eu estou falando, amém? Eu não estou desmerecendo, mas eram lugares considerados mais baixos. As Coabs, os núcleos habitacionais. Nos nossos dias, o sistema do mundo ainda, ele afere ainda pelo status social, pela nossa conta bancária, ou até mesmo pelas nossas redes sociais, porque hoje a pessoa quer conhecer, deixa eu dar uma olhadinha na vida do cara. Tem gente que posta tudo. Tem gente que sai na rua, bota na internet. Tem gente que vai para cá, vai para lá, todo mundo sabe a tua vida. É interessante a gente postar? Sim. Mas não precisa ser toda a tua vida. Momentos marcantes é importante? Sim.
Só que o meu Deus e o teu Deus, ele ignora esse veredito, Diego. Essa mensagem não é para lamentar o passado, meu e nem o teu, mas para trazer a responsabilidade do chamado. Talvez você tenha vindo de um lar destruído e ouviu que você repetiria os erros dos seus pais. Mas Deus ignora o veredito do mundo. Essa mensagem não é para lamentar o passado. Deus nos escolheu sendo improváveis para que a nossa vida seja uma prova viva do seu poder. Ah, ninguém entendeu nada, que silêncio. Você que está acordado e você que tem o Espírito, você perdeu de dar um glória. Muitas vezes a gente olha para o vizinho, como o vizinho é frio, e tu? E tu? Como vai? Ninguém está te amarrando, ninguém está amordaçando a tua boca. Enquanto estiver pregando, você pode dar glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode glorificar o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer. Então, com isso, eu quero trabalhar 3 tópicos nessa noite. Primeiro deles, repita comigo: o propósito do deserto. Tem só meia dúzia aqui, eu acho. O resto está tudo em casa. Vamos juntos, irmãos. Primeiro, o propósito do deserto. Amém? Participe, irmãos. Quando eu pedi para você participar, você participa. Só me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. No primeiro século, se você nascesse na pobreza ou na classe dos escravizados, você era visto como uma propriedade ou alguém inferior por natureza. Ou alguém que realmente era um Zé Ninguém. Então a sociedade pagã acreditava que as pessoas nessa situação eram odiadas ou amaldiçoadas pelos deuses. Eu estou falando do contexto da época de Corinto ainda, irmãos. Então não existia chance de mudar de vida. O seu destino estava permanentemente selado pelo nascimento, ou seja, nasceu assim, está amaldiçoado, é odiado pelos deuses e vai viver assim a vida inteira. Essa era a crença. Então por isso o repúdio com pessoas que eram menos letradas, menos estudadas, menos desenvolvidas. Aí eu quero trazer um exemplo prático de hoje. É aquele jovem da periferia que cresce ouvindo: você vai ser igualzinho ao seu parente que foi preso, ou aquele que morreu. Isso são os becos sem saída modernos. Muitas vezes os exemplos práticos de hoje são aquele casamento que faliu de forma humilhante. Quantos casamentos que terminam de forma humilhante, onde o marido ou a mulher são humilhados? Se encaixa nisso também as dívidas impagáveis. Se encaixa nisso um diagnóstico médico devastador, ou desemprego que arranca a dignidade do trabalhador. Deus permitiu que você e eu passássemos por um cenário muitas vezes impossível, para que o seu e o meu resgate fosse inquestionável. Sabe, quando você vence um vício, quando você prospera honestamente, ou quando você reconstrói a sua família vindo do absoluto nada, a sua vida, ela vira uma vitrine da graça. Ou seja, olha para ti e vê a graça de Deus se manifestando. Olha para mim e vê a graça daquele que fez com que eu, aquele miserável, aquele homem que não tinha jeito, se tornasse alguém que realmente agora é lavado, remido pelo sangue.
As crises, elas cooperam, ou cooperaram, aquelas que tu já passou, para valorizar o milagre. Como é que vai ter milagre, pastor Igor? Ei, Lara, como que vai ter milagre? Se não tiver uma situação caótica, onde precisa de uma intervenção sobrenatural. O meu Deus, Ele continua sendo o Deus do impossível, amém? Nós só fazemos o possível, mas nós temos um Deus que vai além. A improbabilidade da sua vitória tira de você qualquer direito de dizer: eu consegui sozinho. Se eu e você estamos de pé, a minha e a tua responsabilidade é testemunhar que não fomos nós, mas foi a mão de Deus. Foi a mão dele. Então o deserto, ele não serve para te matar. Deserto é lugar de ensino. A adversidade, o que no deserto tem? Tem escassez. Muitas vezes tem um calor forte durante o dia e à noite um frio insuportável. Existe desconforto. Então todo desconforto que eu e você passamos é para lapidar as nossas vidas. Sabia que a pedagogia de Deus, ou seja, a forma de ensino dele, ele usa o sofrimento para nos ensinar? O sofrimento ensina a obedecer. O sofrimento ensina a valorizar. O sofrimento ensina a ser grato. O segundo ponto que eu quero trazer nessa noite: a escolha ilógica de Deus. O que é ilógica? É que contraria o que seria o mais certo, o lógico. Os gregos, eles valorizavam a arte da retórica, o falar bonito, se expressar bem, o domínio de palco, ou de onde eles estivessem, para poder uma boa articulação com palavras, com as mãos. Eu, irmãos, pode ter certeza, o que eu me mexo, isso aí é totalmente errado, eu sei. Nas técnicas que existem, quando a gente se porta diante do público, eu já estava reprovado umas 25 vezes. Porque como eu gesticulo, mexo muito, não é o certo a gente parar e não dispersar a atenção do povo. Então aqui está falando que a retórica, ela era valorizada nesse tempo. Então se você não falasse de forma pomposa, um vocabulário robusto, né? Era desprezado. Então Deus confronta essa arrogância ao decidir salvar a humanidade, não através de teses intelectuais, mas pela mensagem da cruz. Algo que para os intelectuais da época parecia a maior loucura e a maior fraqueza imaginável. Mas pastor, traz um exemplo prático para mim nessa noite. Eu vou trazer. Da mesma forma é quando o mundo hoje tenta diminuir você pela sua simplicidade no trabalho. Posso usar o teu exemplo, meu irmão? Posso? Me permite? Célio, doutor, advogado. Advogado a gente chama de doutor. Segundo a etiqueta da sociedade, a forma que o Célio se porta, ela não é a correta. Mas o que ele carrega aqui dentro é muito mais impressionante do que a sua própria aparência e o que ele vende. Um coração. Sabe o pastor de moletom? Sabe o pastor de boné? Porque eu já nem prego de boné aqui para não gerar coisinha, tá? Porque eu por mim não tem nenhum problema, irmãos. Aqui não tem nada santo aqui em cima. Se te disseram que aqui tem alguma coisa santa, a não ser eu que sou separado. Santo significa ser separado para Deus. Aqui, o copo não é santo, as caixas de som não são santas, nada é santo aqui. Ai, Deus o livre quando uma pessoa que não é do altar senta no altar, não pode, é irreverência. Altar, ele fala de coração, irmãos. O altar onde Deus tem que reinar e tem que trazer santidade é o nosso coração. De nada vale eu estar carregado de
adornos, de coisas externas, de religiosidades que não passam de hipocrisia. Sabia que tem um nome chamado panteísmo, onde tudo é Deus? As igrejas estão cheias hoje. Nós adoramos só um Deus, será? Santificamos o violão, a bateria. Uma vez eu nunca me esqueço, um rapaz foi num retiro conosco, um passadia, que nem foi um retiro, e eu era do louvor da comunidade, e mais os outros irmãos, e a gente largou o violão, e o rapaz que não era do louvor foi lá e pegou o violão. E eu olhei e eu disse, vai assar. Mas de quem vai assar? A nossa batata. E aí o que aconteceu? Não pode. O violão é santo. Vocês estão rindo, mas é verdade, irmãos. Será que Jesus ia tirar o violão da mão de alguém? Como é que eles lidam com a prostituta que foi pega no adultério? Como é que eles lidariam? Pode ter certeza que já tinham matado a pedrada. É essa igreja que você quer? É essa igreja que você vive e você serve? É essa igreja que você acredita, que dá rodinha no manto, pula e lá e fala um monte de coisa, mas tem essas atitudes que Cristo abomina? É isso que a gente quer, irmãos, para a nossa vida? Não. Exemplos práticos de hoje. Simplicidade no trabalho, simplicidade no servir a Cristo. Quantas vezes eu já fui nos cafés de pastores de moletom? Todo mundo fica olhando, irmãos. Esse é o meu melhor. Esse é o jeito que eu gosto de me vestir. Se o teu melhor é usar terno e gravata, tudo bem. Mas não usa porque te colocaram uma etiqueta que isso é santo. Se o teu melhor é andar de bermudão, faça isso para a glória de Deus. Mas te vista de forma decente, homem, mulher. Aí sim, se tiver indecente, aí perde a bênção. Aí não tem nada a ver com Jesus. Eu até queria ter cabelo, eu ia dar o exemplo, né? Que eu ia dar um exemplo assim, se eu quiser cortar meu cabelo, fazer um penteado, não dá, né, irmãos? Mas se eu tivesse, coisa boa. É bom, né, Michel? Não define um corte de cabelo, uma tatuagem no braço. A igreja já olha, já começa, os religiosos já começam a repreender. O que vale é aqui, irmãos. Porque a minha e a tua Bíblia continua falando que o que contamina é o que entra pela boca. E a boca fala, o coração está cheio. Aquela mesma língua que muitas vezes ora 10, 20, 30, 1 hora em línguas, é a mesma que fofoca, que faz fofoca, que bota uns contra os outros. Que dom é esse? Que expressão de Jesus é essa? A mesma língua que ora e que entrega palavras, muitas vezes não submete ao marido. Vai me dizer, vamos para a Bíblia. Voltamos para a Bíblia, irmãos. Uma mulher que não submete ao marido, não submete a Deus. Pode orar em línguas de 10 idioma diferente. Jesus continua dizendo, tu tem que te submeter. Está em pecado. Mas a gente gosta, isso é festa na religião. A gente gosta de barulho. A gente gosta de show. A gente gosta de técnicas de hipnose que são feitas nos cultos, sabia? Sabia? Você sabia disso? Se não sabe, eu vou te dizer. Sabia que os pastores mais renomados, que muitas vezes fazem isso, eles fazem curso de gnose, de hipnose? Balança a cabeça da pessoa, fica assim, falam palavras que são mantras, repetem. E aí eu pergunto para nós, irmãos, que igreja que nós estamos querendo? Então, as pessoas vão nos julgar, porque você muitas vezes não acredita nessa loucurada, porque eu não acredito nisso. As pessoas vão dizer, mas esse cristão, mas o que ele é? Ele não acredita no mover do Espírito? Não acredita sim, mas acredita no mover do Espírito bíblico, onde existem os dons, mas da forma certa de usar. Eu acredito nos dons.
Eu acredito no dom de curar, eu acredito no dom de oração em línguas, da interpretação das línguas estranhas, acredito em todos os dons. Acredito que eles não cessaram, eles continuam, sim, mas da forma bíblica ainda, do mesmo jeito que era. Aí muitas vezes, os exemplos práticos hoje, daqui a pouco tu na faculdade, eu conheço um rapaz que ele tentou se formar em direito, que ele tem um problema na fala. Se formar em direito, irmãos, ser advogado, ou juiz que seja, a dificuldade que esse moço passa, de chacota, de brinquedos, de desvalorização, porque ele tem uma língua que não consegue falar as palavras corretas, mas um coração que sai para fora do peito. Então muitos na faculdade, lá vai o crentão, lá vai aquele careta, só fala de Jesus. Diminuem a família que você ama, aquele da família, mas que família? Nunca ouvi falar nesse sobrenome. Você não tem expressão alguma? Pessoas com mais posses, com mais títulos, elas olham para o nosso passado e nos descartam, como descartavam os coríntios, achando que você não tem capacidade de fazer, de liderar ou de vencer. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus usa a vida simples, mas cheia do Espírito Santo, irmãos. E ser cheio, reveja o teu conceito de ser cheio. A minha palavra e a tua palavra, ela continua dizendo que quem é cheio do Espírito Santo, ele frutifica. Ele tem paz, ele tem alegria, ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele não tem nada preso com ninguém, ele ama a todos, ele se sujeita, ele se humilha, ele pede perdão, ele vai atrás. Reveja as coisas da sua vida. Deus usa a vida simples, mas cheia do Espírito Santo, para desarmar os soberbos. Uma mãe que dobra os joelhos no chão do quarto, que lê e que ensina o seu filho a Bíblia, tem mais sabedoria espiritual para proteger o lar do que os intelectuais que não conhecem a Deus. Qualquer segurança pública, ela não vai ser mais poderosa do que uma mulher e um homem que se dobram de joelhos e colocam a sua casa, ao Senhor à frente da sua casa, da sua família. Porque o Senhor, Ele não dorme, Ele está todo o tempo acordado. Ele é aquele que nos guarda, nos livra, e mesmo quando acontece algo, Ele já tem o melhor para nós. Às vezes, a mulher do lar, hoje, ela perdeu o valor, irmãos. No contexto bíblico, hoje a modernidade, com todos os problemas que nós temos de dificuldade de dinheiro, homem e mulher tem que trabalhar, daqui a pouco os filhos, os cachorros, daqui a pouco vão ter que trabalhar para poder trazer dinheiro para pagar as contas, do jeito que está. Mas a forma certa seria o homem trabalhar, a mulher ficar no lar, cuidando dos filhos, ensinando, preparando as coisas para a volta do marido, cuidando, orando, buscando a Deus. Não tem nenhum mal você almejar isso, mas também não faça isso só para se encostar, fica em casa dormindo o dia inteiro. Porque muitas não querem, realmente pelo motivo certo, querem porque não querem trabalhar, querem fazer nada. Eu estou falando de uma forma certa, aquela mulher que se põe de joelho, que ora por filhos, que ensina os filhos, que educa os filhos, que cuida do marido, que prepara as coisas para o marido, chega em casa, está a janta pronta, o almoço pronto. Tá as roupinhas ali já separadas para o marido tomar banho. Mas só lembra, marido, que ela não é a tua escrava. Ela não é a tua Isaura. Agora lembrou? Vês? Como os irmãos mexem aqui. Escrava Isaura, quem é que lembra das antigas aqui? Pô, revelou a idade, hein? Ela não é escrava, mas é uma forma dela demonstrar o seu amor, demonstrar o seu serviço. E o marido vai lá e honra a mulher também, leva um presentinho, faz os favores para ela, vai lá e compra alguma coisinha para, né?
Oh, que momento. Pega a dica. Pega a dica. Não endurece o coração, irmão. Então por isso que a sua paz, a paz dessa mulher, ela em meio à tempestade confunde, ou desse homem, ou dessa pessoa que tem uma conta bancária cheia, mas que não consegue dormir. Quantos estão com as contas? Quantos têm dinheiro aplicado? Tem bens, tem um monte de coisa, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, não tem paz. A verdadeira paz, ela é encontrada em uma pessoa chamada Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Existe uma frase que por muito tempo eu falei. Tu também, Laura, já deve ter falado, todos nós aqui. E todos nós citamos, eu ainda cito, e não tem nada errado com a frase, mas que muitas vezes a gente pensa que é um versículo, que ela está na Bíblia, desse jeito. Diz assim a frase: pois Deus escolhe as coisas fracas, ou melhor, a outra aqui, perdão, essa aqui não, essa aqui é da Bíblia. A outra diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem é que já falou isso e quem é que já ouviu isso? Essa frase ela não é bíblica, desse jeito não. Mas é tirada desse contexto, desse texto aqui que nós estamos estudando. Se tu olhar para dentro do contexto, tu vai fazer essa frase aqui. Está mostrando que Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ou seja, quem é fraco, nada é. Então não é capacitado. Então por isso que a frase é formada: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa aí dá pra gente botar aquele quadro: você entendeu errado, eu entendi errado. Você não vai encontrar essa frase em toda a Bíblia, como eu falei, mas ela está em concordância com a interpretação. Agora eu quero trazer o terceiro ponto dessa noite e o último, tá? Não vou me prolongar. Só mais 5 horinhas aqui e estou terminando. Terceiro ponto diz: a responsabilidade do chamado. É sempre a mesma bobagem, né? Eu fiquei pensando, sempre a mesma brincadeirinha. Todo mundo já sabe como eu dizer isso 5 horas, tá? Então, é brabo, né? Então o terceiro ponto: a responsabilidade do chamado. No Império Romano, olha só que lindo isso. Quando um general ele vencia uma batalha, uma grande batalha, ele recebia o direito ao chamado triunfo romano. Então ele fazia o quê? Se adornava, né? Se vestia, e ele fazia um desfile pomposo pelas ruas de Roma, aonde ele andava em uma carroça dourada com 2 rodas, essa carroça. Ele exibia ali os prisioneiros acorrentados e as riquezas que eram saqueadas, que eram tomadas, para receber aqueles aplausos da multidão. Então, Paulo está dentro desse contexto, contrariando isso, aonde ele desfere no versículo 29, né? Foi o último, 28 ou 29 que nós lemos? 29, né? 29. Então, Paulo está combatendo essa cultura de autoexaltação. No reino de Deus, o mérito não é do soldado. O desfile, ele não é do soldado, mas é o desfile de Cristo, triunfando, vitorioso, irmãos. Então era isso que Paulo estava falando. Ei, esses caras não. Quem merece toda exaltação é o próprio Deus, porque Ele chama pessoas que nada valem, que nada são, e Ele faz com que elas se tornem alguém provável. Os improváveis se tornam prováveis na mão de Deus. Agora um exemplo prático de hoje. O maior perigo de um improvável, aí preste atenção. E você é um improvável? Nem o diabo acreditou. Você é um improvável, irmão? Se você é um provável, você não tinha que estar aqui. Então você não entendeu ainda. Todos que estão aqui são improváveis. Porque se fosse o homem que escolhesse, talvez nós não estivéssemos aqui. Se eu e você fôssemos escolher, escolheríamos essas mesmas pessoas? O mundo também não escolhe. Mas Deus, Ele conhece coração, Ele não olha aparência.
Então o maior perigo de um improvável é a síndrome do orgulho retrospectivo. Orgulho retrospectivo, o que significa isso? Aquela história de vida, de se orgulhar daquilo que passou, do que viveu. É acontece quando Deus limpa o nome de uma pessoa que está completamente sem crédito, e aqui eu me encaixo nele. Há uns anos atrás, irmãos, eu vou precisar testemunhar, amém? A honra e a glória não é para mim, mas eu preciso testemunhar porque Jesus recebe a honra. Eu e minha esposa passamos por uma situação terrível financeira. Quem nos acompanha e nos conhece, nós temos praticamente 28 anos que a gente trabalha no mesmo ramo, o ramo do material da construção. E aí nós tínhamos uma ferragem, e aí abrimos uma outra ferragem no centro, tivemos 2 lojas, e com essas 2 lojas nós começamos a nos atrapalhar financeiramente. E aí insistimos, muitas vezes oramos, jejuamos para Deus nos fortalecer, para que Deus nos desse coragem, sabedoria para agir. Fizemos de tudo, irmãos, durante 5 anos, e a nossa vida só foi cada vez mais para baixo. Quebramos com a loja aberta, continuamos aberto com a loja realmente sem nada. E chegou um momento que eu disse para ela assim: amor, eu vou ligar para os fornecedores e vou combinar com eles. E vou dizer para eles que a gente vai comprar à vista e vamos dando um pouco do que tem para pagar as contas antigas, até um dia a gente vai terminar isso. Mas a gente precisa começar a comprar à vista hoje. Minha esposa, muito dedicada, com uma baita capacidade de administração que ela sempre teve. Ela é muito uma pessoa que consegue se organizar financeiramente e cuidar muito bem disso. E eu não sou um bom organizador e não era pelo menos um bom organizador, entreguei nas mãos dela. E aí ela começou a pagar as contas e em 2 anos nós quitamos todo mundo. Nesse período eu fui trabalhar como representante comercial na rua. E quando eu comecei com a cara e com a coragem. E com a fé em Deus inabalável. Acreditando que o meu Deus, Ele é aquele que muda o cenário. Lembra daquele recorte que eu fiz? Que eu botei eu fiz um videozinho quando eu estava parado na ponte do Rio Grande, que eu disse que a realidade ela muda, mas a verdade não. A minha realidade era terrível, mas a verdade continuava sendo a mesma, era Jesus Cristo. E eu acreditei nessa verdade. E esse Deus começou a mudar o cenário da minha vida. Eu ia para lugares, e aí isso é espiritual, irmãos. Eu ia para lugares onde eu precisava vender e eu começava a orar dentro do carro: Senhor, Tu sabes que eu não tenho. E eu preciso que o Senhor me direcione para a loja que vai me comprar. Eu saía de casa, eu pegava saía da ferragem, pegava R$50. Eu botava 30 de gasolina, 20 eu levava para comer e tinha que orar para que nada acontecesse de errado com o carro. Muitas vezes sem step, porque a situação era terrível. E ia. E um dia eu me recordo que meus pedidos grandes eram em torno de R$1.000 e poucos. Isso aí não é para mim, tá? Isso eu tenho comissão sobre essa venda. Não vai pensar que eu ganho 1.000 e pouco cada venda que eu faço. Não é assim. Eu ganho um percentual sobre a venda, que é menos de 5%, 4%, 3%, dependendo do que é. E aí eu peguei e orando a Deus assim, eu passei num morro assim, tinha uns trilhos, e eu caí numa ferragem. E eu olhei e disse: foi Deus que me trouxe aqui. E eu disse: Deus, eu nem sabia que existia esse bairro, eu não sabia que tinha esse lugar. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui, porque eu fui aleatório, assim, tipo, dobra aqui, dobra ali, sabe? E eu cheguei naquela ferragem e eu fiz a maior venda que eu tinha feito até aquele momento. Eu vendi R$6.000 e poucos. E a partir dali eu comecei a continuar nessa caminhada. E eu ia para a colônia muitas vezes, e o Diego foi agora, e sabe como é as estradas ruins. E eu ia chorando dentro do carro. E eu ia dizendo: Deus, eu sei quem Tu és na minha vida. Tu sabes o que eu quero. Eu não quero riqueza para mim, eu quero poder abençoar as outras pessoas. Eu quero poder ser uma semente, para que eu possa ser realmente aquele que vai mostrar quem Tu é. E o tempo foi passando e Deus foi nos dando graça, e a gente foi saindo dessa situação. Eu trabalhava com uma empresa.
representava uma. Daqui a pouco eu peguei outra. Daqui a pouco eu peguei uma terceira. Daqui a pouco eu peguei uma quarta. Daqui a pouco eu peguei uma quinta. Daqui a pouco eu peguei uma sexta e eu disse, não, agora eu tenho que parar, senão eu não vou conseguir trabalhar. E aí a gente começa a querer pegar tudo que vem pela frente. E eu disse, não, aqui é o limite, não dá mais. Liberei uma, fiquei com 5. E mesmo assim é ruim de trabalhar. Agora eu tenho também colocado pessoas para trabalhar junto. Mas oportunidades não faltam. Porque o testemunho continua sendo para glorificar o nome do Senhor. O Senhor é exaltado em cada venda, em cada momento. Eu sei que é Ele quem coloca, é Ele quem prepara o cenário, é Ele que em meio a essa crise que estamos vivendo prospera. Então, eu e você precisamos saber que não temos que nos orgulhar, ter essa síndrome desse orgulho retrospectivo, de achar que foi porque nós fizemos. Não, foi porque Ele fez, porque Ele foi generoso, Ele foi bondoso, Ele foi misericordioso. Ele é o autor do milagre, irmãos. Quantas noites na madrugada orando, muitas vezes sem conseguir dormir. A minha esposa, eu não, porque eu sempre dormia. Eu chegava ali, deitava e dormia, irmãos, não tinha nada, e até hoje é assim, graças a Deus. A minha esposa orando, muitas vezes de madrugada, inquieta. Quantas vezes eu também durante o dia, é que nem eu falei pro Diego, né? Muitas vezes a gente trabalha de dia para comer de noite, e assim é. E são coisas que a gente aprende, são coisas que os improváveis vivem. Mostram a dependência total daquele que pode realmente transformar a sua vida. Então nós carregamos uma grande responsabilidade, pastor Igor, Célio. Nós carregamos, se nós fomos escolhidos, tio Rick, se nós fomos escolhidos sendo improváveis, a nossa postura diária, ela deve ser de profunda humildade e excelência. E excelência é o que? Dar o nosso melhor, ser o melhor que a gente pode, com a capacidade que Deus nos dá. Não faça as coisas de qualquer forma, não leve as coisas de qualquer jeito, seja, não para se exaltar, mas para que Cristo seja colocado no mais alto lugar. Se você tiver que ser o melhor, seja o melhor, mas não para se exaltar, para exaltar o Senhor na tua vida. Seja excelente, mas não só no teu trabalho, na tua vida de fé, na tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, em tudo. Seja excelente, porque quem é glorificado em tudo isso é o Senhor. O seu sucesso, ele deve fazer as pessoas perguntarem como ele conseguiu vencer vindo da onde ele veio. Como que ele conseguiu vencer com aquela situação que ele estava? Quantos aqui, que eu daria o microfone agora aqui, e poderiam testemunhar do que Deus fez? Então deixa eu te lembrar nessa noite, Ele continua sendo o mesmo. Deixa eu lembrar você, que Ele é aquele que diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele traz a tua memória agora. É isso que nos faz, muitas vezes, levantar de manhã. E quem trabalha, que nem eu, que não tem patrão, eu sou meu patrão é o Senhor, é Jesus, mas que não tem patrão terreno, pode perguntar para minha esposa, quando é que eu fico dormindo, irmãos? Não precisa me chamar, não precisa me dizer que eu tenho que trabalhar, eu sei o compromisso, e eu sei o quanto eu tenho que ser excelente naquilo que Deus me colocou, porque eu estou glorificando o nome dEle. E assim é na minha vida, tem que ser na tua vida. Se vai ensinar alguém de Jesus, tem que ensinar da forma certa, te esmera, te estuda. Se vai orar por alguém, ora de verdade, ora com intenção, seja excelente. Então essa pergunta ela vem, como que consegue vencer? Vindo de onde veio, na situação que estava, na situação de calamidade total que estava. A sua única resposta pública e honesta, ela deve ser, não fui eu. Não fui eu. Irmãos, o que eu falei aqui não fui eu, foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus em mim, a favor de mim. Então ser um improvável não é um troféu para o nosso ego. Ei, preste atenção, ser um improvável não é um troféu para o nosso ego.
É uma missão para apontar para a cruz. Vamos ficar de pé, eu quero concluir. Feche seus olhos.